tudo bem? Meu nome é Ângelo, eu sou o P2 do Cronia e hoje eu vim aqui fazer uma aula sobre John Locke, o autor iluminista inglês lá do século XVII. Então, quem foi John Locke? Bom, John Locke foi um importante pensador do iluminismo, um dos expoentes do iluminismo europeu, nascido no século XVII, que na verdade, o termo iluminismo, o esclarecimento em alemão, foi cunhado por Kant, Immanuel Kant. Ele é posterior ao nascimento de Locke, mas a gente já pode encaixar Locke nessa corrente filosófica. Ele nasceu na cidade de Renton, na Inglaterra, no dia 28 de agosto de 1732, e faleceu também na Inglaterra, na cidade de Harbour, em 1704, no dia 28 de outubro daquele ano. Ele foi responsável por que a gente está falando dele num vídeo aqui em 2020, porque ele acabou sendo muito influente não só na Inglaterra, não só no âmbito que ele viveu, mas as teorias que ele elaborou, os tratados que ele escreveu, influenciaram também na independência dos Estados Unidos, na independência das 13 colônias, que virou Estados Unidos, e depois na Revolução Francesa. Ou seja, ele é falado até hoje, ele é considerado um dos pais, um dos fundadores então do liberalismo, certo? E já a gente vai falar um pouco disso. Falar então um pouco antes sobre a vida do Locke. Ele nasceu numa família burguesa, certo? Ou seja, ele não é membro da nobreza, e ele nasceu numa Inglaterra que ainda vivia num governo absolutista. Mas o século XVII na Inglaterra não foi nada calmo. Primeiro começou que o absolutismo na Inglaterra já estava ruindo, Locke foi capaz de presenciar o momento da Guerra Civil na Inglaterra, ou seja, quando teve a decapitação do rei Carlos. Depois ele viveu ainda no protetorado dos Cromwell, do Cromwell pai e Cromwell filho. E depois ainda passou pelo período da restauração da monarquia, certo? E depois ainda tudo no mesmo ano, tudo no mesmo século. E o Locke viveu em tudo isso. Depois, no mesmo ano, ele ainda acabou presenciando a Revolução Gloriosa, que daí de vez, subjugou a monarquia então ao comando do parlamento inglês, cujo líder do executivo é o primeiro-ministro. Então ele viu a ascensão, o Locke, nascido em uma família burguesa, ele viu a ascensão então e a consolidação da burguesia durante então o período que viveu e contribuiu muito para que isso acontecesse. Ainda sobre a vida de Locke, é importante destacar que ele viveu um tempo exilado na Holanda, em virtude das críticas que ele e as pessoas com que ele vivia envolvido, faziam então ao absolutismo. Vale lembrar que a Holanda nessa época, ou a República das Unidas dos Países Baixos, ela já vivia uma espécie de república, já tinha se libertado da coroa espanhola de Filipe II, e a época que os holandeses invadiram o Brasil, e enfim, era um refúgio para quem criticava o absolutismo. Além de Locke, quem estava vivendo na Holanda como foragido foi Guilherme de Orange e sua esposa Maria, que depois da Revolução Gloriosa foram então convidados pela burguesia, autorizados pela burguesia inglesa, pelo parlamento, a seguir como então os monarcas da Inglaterra. Lembrando que é aquele monarca que reina, mas não governa. Quem vai governar depois da Revolução Gloriosa vai ser o parlamento. Então Guilherme de Orange, a Maria e John Locke retornam da Holanda ao fim da Revolução Gloriosa, ali em 1689. Vai ser nessa data também que o John Locke ele vai escrever seus dois mais importantes trabalhos, mais reconhecidos até hoje, que são os dois tratados sobre governo e depois os ensaios acerca do entendimento humano. O primeiro, uma obra mais política, de crítica então ao absolutismo,
e o segundo uma obra mais filosófica, né, epistemológica, sobre então a forma como nós aprendemos, né. Eu não expliquei nesse vídeo ainda, né, o que é o iluminismo, mas na verdade eu vou deixar isso para explicar em outro vídeo, porque daí eu posso trazer mais autores, né. Esse vídeo é mais focado em John Locke, nos trabalhos dele, né, e em algumas questões sobre a liberdade, a ideia de liberdade que ele defende. Mas por que a gente encaixa o John Locke, né, dentro da tradição iluminista, antes mesmo de existir a palavra, o primeiro termo para o iluminismo que veio com Kant, né, no século XVIII. Kant só nasceu 20 anos depois da morte de Locke. Então, por que encaixar John Locke nessa tradição iluminista? Bom, o iluminismo é essa corrente de pensamento, né, que ela não é única, que ela não é unívoca, que ela não é homogênea, porque muitos autores têm ideias divergentes e vão debater entre si, mas que em geral eles criticam o absolutismo, a intolerância religiosa, né? Vamos lembrar que nesse momento do absolutismo a religião oficial era a religião de cada rei, de cada reino, a ênfase no uso da razão, vamos lembrar de Descartes na França, vamos lembrar de Francis Bacon na Inglaterra, né? Junto com Francis Bacon, ele vai estar escrevendo O Leviatã, num momento ali na década de 50 do século XVII, em momento que o John Locke também está vivo, e no empirismo, né? Vai ser um período então de valorização da ciência em contraposição, né, aos dogmas religiosos. Existiam, ainda que muitos iluministas também não vão deixar de acreditar em Deus, né, também, mas eles vão querer dar uma ênfase então na ciência, na experiência, na razão. Vai ser um período também que o individual vai ser então muito defendido, muito propalado, né? A evolução do indivíduo, o desenvolvimento das habilidades então do indivíduo, vai se tratar a razão como uma coisa inata. Então essas são características gerais que vão estar em diferentes autores, como Kant, como Locke, como até o Francis Bacon a gente pode encaixar, como Voltaire, certo? Mas vamos deixar para falar um pouco mais disso e até de outros autores de forma geral em outro vídeo. Então, voltando para o John Locke, vamos falar então um pouquinho das duas principais obras dele. Começando então pelos dois tratados sobre o governo. Ele vai publicar, quando ele retorna da Holanda, em 1689, né? A gente vai ter mais espaço para isso. Lembrando que antes disso ele também estava publicando outras coisas em crítica ao absolutismo. Mas ela vai ganhar consistência, né? Ela vai ganhar relevância, essa obra, porque, enfim, ele vai fazer uma outra proposta, né, de governo. Ele vai dar as bases porque a gente vai chamar de liberalismo político e até para o liberalismo econômico. O John Locke, nesse trabalho, né, são dois tratados diferentes, você pode até conferir depois a indicação bibliográfica aí na descrição do vídeo. Ele vai condenar, né, ele vai dizer que o poder do Estado, o poder absolutista, ele não é um poder natural. O poder natural, ele vem dos indivíduos, né? Ele emana dos indivíduos. O indivíduo, naquele tom liberalista, né, ele nasce livre e dotado de razão. E ele vai viver num estado de natureza. Vamos lembrar que ele então pode ser considerado um jusnaturalista, né? O indivíduo, então, nesse estado de natureza, com sua família no máximo, né, nessa instituição um pouco maior, eles vão ter direito à propriedade, vai ser um direito inalienável. O Locke vai focar muito na questão da propriedade. Vamos lembrar que ele vem de uma família burguesa, né? Ele está defendendo a burguesia. E ele vai dizer que esses indivíduos, então, eles também vivem com livre-arbítrio. O que ele diz que não pode acontecer, pelo menos não deveria, né? Mas acontece na ausência de um governo, num estado de natureza. Ele vai dizer que os indivíduos eles não podem violar a liberdade uns dos outros, usar o seu livre-arbítrio para violar a liberdade uns dos outros, e também violar a propriedade uns dos outros, ou seja, a liberdade de um acaba quando a liberdade do outro então começa. Só que como não tem Estado, não tem uma autoridade, né, para impedir que essas coisas aconteçam, eventualmente isso vai acabar acontecendo e vai levar então ao que ele chama de estado de guerra. Para que isso aconteça, o Locke então ele defende a ideia de um contrato, né, um contrato social
como outros autores vão trabalhar, né, como era o caso do Thomas Hobbes, né, em Leviatã, e como vai ser depois o caso posteriormente então de Rousseau. Esse contrato ele serve então para proteger esses direitos naturais e inalienáveis do homem, que são a liberdade e a propriedade, principalmente. Então o Estado ele não deve passar disso, ele deve apenas ficar mediando as relações entre indivíduos, entre famílias, né, de suas trocas materiais, de seus relacionamentos. O governo ele nunca pode se tornar algo autônomo, que vai sobrepor a sua autoridade sobre os indivíduos. Se ele fizer isso, ele vai estar correndo o risco então de ser deposto, dentro da lógica do tratado então de Locke. Com isso, né, com esse resumo, a gente pode dizer então que o Locke ele era um justnaturalista, porque ele acredita no estado de natureza, um contratualista, porque ele acredita então na ideia, defende uma ideia de contrato social, certo? Liberal, porque o governo ele não deve intervir então na vida dos indivíduos, e muito menos então ali na economia. E constitucionalista, porque ele vai ser um dos principais autores que vai defender a ideia então de que o governo tem que seguir, né, tem que seguir algumas normas, que ele não tem sua autoridade ilimitada, como era no caso então do absolutismo. Vamos lembrar que o Locke ele influenciou muito a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Então, quando o Thomas Jefferson vai estar lá escrevendo a Constituição dos Estados Unidos, ele vai ser um cara que vai ter lido o John Locke e vai estar escrevendo, né, que todos os homens são iguais, né, têm direitos inalienáveis, com base nessa influência então do John Locke. Então não foi pouca coisa. O segundo tratado de John Locke, que ele publica no ano seguinte, é um ensaio acerca do entendimento humano, que, como eu tinha dito antes, é uma obra mais filosófica, né, que vai estar ensejando, que vai estar pensando então um pouco da epistemologia, ou seja, como os seres humanos então aprendem. Num caráter bem iluminista, John Locke vai defender a ideia da tábula rasa. O que é isso? Que a ideia de que o ser humano ele nasce dotado de razão, certo? Mas ele não tem nenhuma ideia prévia, ele não nasce com nenhum conteúdo dentro de si. Ele só nasce com uma razão, como se fosse uma folha em branco, e ele vai aprender com as experiências. Por isso que a gente também caracteriza o John Locke como um empirista. São as experiências da vida que vão preencher essa folha de conteúdo, essa folha que é uma analogia então ao ser humano. E é a partir daí que ele vai então adquirir o conhecimento. Então a gente consegue ver bem esse caráter iluminista, né, essa valorização das experiências nessa ideia, nesse ensaio. Vale lembrar que o John Locke ele também se interessava muito pelas ciências naturais, tanto que ele chegou a ser médico e exercer a profissão de médico, para além das profissões políticas que ele teve, né? Apesar dele escrever tanto sobre a liberdade, ser lembrado tanto sobre a liberdade, ele tem umas manchas bem graves na história dele. Ele ganhou dinheiro como acionista da Royal African Company. É uma empresa então de tráfico de escravizados, né? de africanos escravizados. Então ele era acionista. Ele literalmente lucrava com isso. Mas pior que isso, nos seus escritos, né, ele vai justificar, ele não vai querer parecer hipócrita, ele vai justificar a escravidão. Não para a nação dele, porque a nação dele já é tida como uma nação liberta, né? Os ingleses não podem ser mais escravizados, tem que estar livre então daquela ilha. Mas ele vai justificar a escravidão para os povos ditos selvagens, como as nações africanas e como as nações indígenas. Locke vai justificar que eles são selvagens, que eles não entendem o conceito de propriedade, não entendem o conceito de dinheiro, certo? Se comportam como bestas, e por isso eles têm, por meio do que ele chama de guerra justa, né? Por meio da guerra justa, eles podem então ser escravizados, porque eles são uma ameaça para esses direitos de propriedade, para o direito de liberdade. Como assim? Eles têm terras que eles não cultivam, né? Deus não criou o mundo então para ficar ocioso, Deus criou o mundo para que se produzisse. Mais do que justificar a escravidão, Locke também justificava o extermínio então desses povos. Ele dizia que o colonizador ele tinha totalmente direito então de abater
os indígenas como se fossem tigres ou leões. Então, assim, o iluminismo, né, a contribuição de John Locke para o iluminismo, ela foi com certeza muito importante, né, mas ela também revela um caráter problemático desse individualismo iluminista, né. A liberdade para quem? Liberdade para quais pessoas? Essa questão, como a gente vai trabalhar em outros vídeos, ela foi muito problematizada por grupos que não estavam inclusos, né? Grupos que não pertenciam à burguesia, que não pertenciam às elites, certo? Que como mulheres que até poderiam pertencer às elites, mas elas não estavam contempladas, elas eram tratadas como inferiores, como incapazes, deveriam ser tuteladas, como principalmente negros e indígenas. Então, esse foi o vídeo, né, sobre a vida então de John Locke. Espero que tenham gostado. Deixem comentários aqui se gostaram ou não. Críticas, sugestões. Se inscrevam aí no canal. E é isso aí.